Oi! Hoje é a resenha do conto Soroko, Sua Mãe, Sua Filha, de João Guimarães Rosa, do seu livro Primeiras Histórias, aqui no nosso projeto em todo 2018 de ler a ficção completa deste autor. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava. Nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadilho dele alumiava em preto. Parecia coisa de vento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito nem se acostumar de ver. E não sendo de ninguém. Para um dia, no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são muito mais longe. Esse é um trecho ali do começo de Soroko, Sua Mãe, Sua Filha, de João Guimarães Rosa, que conta a história desse homem chamado Soroko, um viúvo que tem praticamente nenhum parente a mais, a não ser justamente a sua mãe e sua filha. E nesse começo aqui deste conto, ele está conduzindo justamente as duas, cada qual em um dos seus braços, em direção a esse vagão estranho, essa composição deixada ali para que justamente possa conduzir as duas únicas mulheres da sua vida para algum lugar distante, no caso Barbacena. Agora, por que elas devem ir até lá e Soroko assim as leva? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Essa é a primeira vez aqui nesse livro Primeiras Histórias do autor onde ele mantém um mistério ao começo da história. Realmente ele faz questão de não explicar exatamente o que está acontecendo, mesmo que aos poucos ele coloque algumas revelações, alguns detalhes ali, e se você juntar as peças você até deduz o que está acontecendo com essas mulheres de Soroko. Como a revelação de fato do que está acontecendo só acontece praticamente ali na metade do texto, é um texto curto de 2 páginas, mas um pouquinho. Eu acho que não vale a pena dizer qual é o destino delas. E mesmo porque, depois que este se revela, a história já tende ao final muito rapidamente e parece que só fica, parece não, é o que acontece mesmo, né? Apenas na reflexão deste homem sobre aquele assunto. Eu sei, está parecendo muito vago esta minha crítica a este conto, mas é o que eu posso fazer sem dizer exatamente o que é essa história. Sim, aqui a gente tem um fiapo de história e claro, o que importa é o jeito que o Rosa narra essa situação. Nesse trecho que eu li, dá para perceber que o povo ali em volta, moradores da cidade, claro, todo mundo conhecendo os três, Soroko, sua mãe e sua filha, eles estão reagindo àquela máquina misteriosa, o vagão, composto de uma maneira diferente, próprio para prisioneiros. E sim, daí você já pode imaginar do que se trata, o que acontece com essas mulheres ou não. Sim, porque também tem outro ponto de vista, e aí sim, esse eu não vou dizer qual é. Porque senão você mata a charada e não precisa nem ler o texto, né? Não, você sim precisa ler esse texto do Rosa, porque é um grande sofrimento aqui desse personagem, o Soroko, que não dá para deixar de lado. Um sofrimento que começa ali pelo povo da cidade, os conhecidos, ali daquelas 3 pessoas. E depois, quando ele as entrega, aí sim, há uma grande comunhão entre ali os habitantes daquele povoado e também Soroko. De uma maneira até contrária ao que existia antes. Se todo mundo não gostava, todo mundo passa a gostar de um pequeno detalhe ali que tem relação com as 2 mulheres. Eu sei que tudo continua misterioso aqui nessa minha análise, mas não tem jeito. E só para desviar um pouquinho do assunto, né? Tivemos aqui nesse texto do João Guimarães Rosa várias palavras um pouco difíceis de serem faladas, pronunciadas, principalmente quando elas estão concatenadas várias ao mesmo tempo numa mesma frase. Esse trecho que eu li ali no começo é um desbunde de palavras difíceis.
mas que de todo modo dá para passar por elas sem você se atinar exatamente do seu significado para cada uma. Vai levando. O interessante na leitura de um texto do Rosa é você não se importar em tentar entender a palavra naquele momento. Já ouvi muitas vezes pessoas recomendarem: quando você for ler um texto do João Guimarães Rosa, leia em voz alta. Acho que até para você conseguir se engasgar com as palavras. E de fato, né, quando a gente está apenas lendo essas palavras difíceis, a gente não se atrapalha muito, mas quando está falando em voz alta, aí sim a gente até presta mais atenção nelas, né? Entra mais a palavra no pensamento. E como sabemos, as palavras também têm muito a ver com o ser das pessoas nas histórias aqui desse autor. Então, se as palavras são difíceis para a gente, na verdade, lá para aquele povo, as palavras eram comuns. E quando a gente tem essa dificuldade de entender o que eles estão pensando, falando, na verdade a gente está tendo uma tradução de toda aquela gente. Deu para entender essa maluquice que eu falei? Não importa. É uma coisa de maluco isso que eu estou falando? Também não importa. O que vale é que para Soroko, sua mãe e sua filha, de João Guimarães Rosa, eu atribuo 5 asteriscos. E sempre vale lembrar, para você participar dessa leitura conjunta de primeiras histórias, você pode adquirir o livro através do link que eu deixo aqui embaixo nas descrições do vídeo. Mas se você for mais ousado e quiser participar de todo o projeto, você pode optar por essa edição da Nova Fronteira em 2 volumes com todos os livros do autor. Mas vai da sua preferência, ninguém é forçado a nem comprar livro, mas se você optar em fazer essas compras por esses links, você vai estar ajudando o canal a crescer mais um pouquinho, porque a gente ganha aquela comissão de vendedor. Bom, amanhã a gente continua com mais uma resenha aqui de primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Enquanto isso, confira aqui do lado as críticas que eu já fiz dos contos anteriores nas semanas passadas. E até mais!